Durante toda a minha infância e adolescência, meu pai Osvaldo nutriu uma aversão inexplicável por Fausto Silva. Sempre que o apresentador aparecia na televisão, papai mudava de canal com uma expressão de desagrado que eu jamais consegui compreender. Para mim, Faustão era apenas mais um apresentador de televisão, engraçado e carismático, que comandava um programa de domingo, que toda a família brasileira assistia. Mas, para meu pai, havia algo muito mais profundo e perturbador naquela figura televisiva. Osvaldo nasceu em 1935, em uma fazenda no interior de Goiás, e cresceu com valores rígidos sobre trabalho, humildade e respeito ao próximo. Filho de agricultores simples, ele aprendeu desde cedo que a dignidade vinha através do trabalho honesto e do tratamento respeitoso com todas as pessoas, independentemente de sua posição social. Seu pai, meu avô Antônio, sempre o ensinou que um homem de verdade era medido pela forma como tratava aqueles que dependiam dele e pelos valores morais que demonstrava no dia a dia. Quando Faustão começou a fazer sucesso na televisão brasileira, no final dos anos 80, meu pai já era um homem maduro de 53 anos, com uma visão bem formada sobre caráter e personalidade. Ele trabalhava como supervisor em uma fábrica metalúrgica e era respeitado por todos os funcionários, pela sua postura justa e equilibrada. Nunca gritava com ninguém, sempre ouvia as reclamações dos trabalhadores e fazia questão de tratar a todos com dignidade, desde o porteiro até os engenheiros. Por isso, quando assistia aos domingos ao programa do Faustão, algo o incomodava profundamente. Papai percebia uma arrogância disfarçada nos gestos do apresentador, uma forma de tratar as pessoas que participavam do programa, que para ele, revelava um caráter questionável. Ele dizia que conseguia enxergar por trás do sorriso e da simpatia televisiva uma pessoa que se considerava superior aos outros, especialmente àqueles que dependiam dele profissionalmente. Lembro-me perfeitamente de um domingo quando eu tinha uns 12 anos. Estávamos assistindo ao programa do Faustão quando ele fez uma brincadeira com um funcionário da produção que havia cometido um pequeno erro técnico. Para a maioria dos telespectadores, aquilo foi apenas uma piada inofensiva. Mas meu pai ficou visivelmente irritado. Ele desligou a televisão e me explicou que aquilo não era humor, mas sim humilhação pública disfarçada de brincadeira. Papai me contou que conhecia bem esse tipo de comportamento, porque havia presenciado muitas vezes em sua vida profissional. Ele dizia que existiam chefes que tinham prazer em diminuir seus subordinados na frente de outros, sempre justificando suas atitudes como brincadeira ou motivação. Para um homem que havia dedicado a vida inteira a tratar todos com respeito, aquilo representava tudo o que ele mais desprezava em termos de postura profissional e humana. Com o passar dos anos, a antipatia de meu pai por Faustão apenas se intensificou. Ele desenvolvia teorias cada vez mais elaboradas sobre a personalidade do apresentador, baseadas em pequenos gestos e atitudes que observava durante os programas. Papai tinha uma capacidade impressionante de ler as entrelinhas do comportamento, uma habilidade desenvolvida durante décadas, gerenciando equipes de trabalho e mediando conflitos humanos. Ele costumava dizer que Faustão tratava os convidados famosos de uma forma completamente diferente da maneira como tratava os funcionários anônimos do programa. Com os artistas conhecidos, o apresentador era todo sorrisos, educação e respeito. Mas com os técnicos, produtores e assistentes, papai percebia uma postura autoritária e desrespeitosa que a maioria das pessoas não notava porque estava focada no espetáculo principal. Meu pai desenvolveu um verdadeiro estudo comportamental sobre Faustão. Ele gravava trechos dos programas e depois me mostrava momentos específicos onde, segundo sua análise, o apresentador revelava sua verdadeira personalidade. Apontava microexpressões faciais, tom de voz alterado, quando falava com funcionários e gestos que demonstravam impaciência ou irritação, quando algo não saía exatamente como ele queria. Durante a adolescência, eu achava que papai estava exagerando, que talvez fosse apenas uma questão de diferentes gerações e formas de ver o mundo. Afinal, Faustão era um sucesso absoluto na televisão brasileira, amado por milhões de pessoas
e respeitado pelos próprios colegas de profissão. Como poderia meu pai estar certo enquanto todo mundo estava errado sobre o caráter do apresentador? A situação ficou mais tensa em nossa família quando eu completei 18 anos e comecei a trabalhar como estagiário em uma pequena empresa de produção audiovisual. Meu sonho era trabalhar na televisão, e Faustão representava para mim um exemplo máximo de sucesso nessa área. Eu defendia o apresentador sempre que papai fazia suas críticas, argumentando que ele era apenas um profissional exigente, e que o sucesso dele falava por si só. Osvaldo ficava genuinamente preocupado com minha admiração por Faustão. Ele temia que eu pudesse me espelhar naquele modelo de liderança que, segundo sua perspectiva, era baseado em autoritarismo e desrespeito pelos subordinados. Meu pai sempre me ensinou que a verdadeira liderança vinha através do exemplo, do respeito mútuo e da capacidade de fazer as pessoas se sentirem valorizadas, não através de intimidação ou humilhação. Os anos se passaram e eu fui construindo minha carreira na área de comunicação, sempre mantendo minha admiração por grandes apresentadores como Faustão. Papai continuava com suas críticas, mas eu havia parado de dar muita atenção, considerando aquilo uma questão de diferença. Ele já estava na casa dos 80 anos, e eu atribuía suas opiniões a uma visão antiquada sobre o mundo do entretenimento. A primeira rachadura em minha percepção sobre Faustão aconteceu quando comecei a trabalhar em uma produtora maior, e tive contato com pessoas que haviam trabalhado diretamente com grandes apresentadores da televisão brasileira. Durante conversas informais, alguns colegas mais experientes começaram a contar histórias dos bastidores que me deixaram bastante desconfortável. Um cinegrafista veterano, que havia trabalhado em vários programas de televisão, me contou experiências perturbadoras sobre o comportamento de Faustão fora das câmeras. Ele descreveu situações onde o apresentador gritava com funcionários por erros mínimos, humilhava assistentes de produção na frente de outras pessoas e criava um ambiente de trabalho tenso e intimidador para toda a equipe técnica. Outro profissional, que havia sido diretor de programas dominicais, me relatou como Faustão tinha o hábito de culpar sempre os funcionários quando algo dava errado, nunca assumindo qualquer responsabilidade pelos problemas que ocorriam durante as... Ele contava que o apresentador fazia questão de deixar claro para todos que ele era a estrela do programa e que qualquer pessoa da equipe poderia ser substituída a qualquer momento. Essas revelações começaram a me incomodar profundamente, porque eram exatamente o tipo de comportamento que meu pai havia identificado décadas antes. Apenas observando o programa na televisão, eu comecei a questionar minha própria capacidade de avaliar o caráter das pessoas e a admirar cada vez mais a perspicácia psicológica de papai. A confirmação definitiva das suspeitas de meu pai veio alguns anos depois, quando escândalo envolvendo acusações de assédio moral contra Faustão se tornaram públicas. Alberto Luchetti Neto, ex-diretor do programa, acusou o apresentador de cometer assédio moral, destacando casos de exaustão de funcionários, abuso de poder e humilhações durante programas ao vivo. Quando as primeiras reportagens sobre essas acusações foram publicadas, eu estava visitando meu pai, que já tinha 85 anos, e estava enfrentando alguns problemas de saúde. Mostramos a ele as notícias, e sua reação foi uma mistura de tristeza e satisfação por finalmente ver suas percepções sendo confirmadas publicamente. Ele não demonstrou alegria pelo escândalo, mas sim um alívio por saber que não estava errado em suas avaliações. Papai me disse que sempre soube que um dia a verdade sobre o caráter do Faustão viria à tona, porque era impossível uma pessoa manter uma fachada por tanto tempo sem que sua verdadeira natureza se revelasse. Ele explicou que pessoas com tendências autoritárias e abusivas sempre deixam sinais visíveis de seu comportamento, mesmo quando tentam escandá-lo para o público. Durante nossa conversa, meu pai revelou detalhes de sua análise que eu nunca havia compreendido completamente. Ele me mostrou como sempre percebeu que Faustão tinha uma necessidade constante de ser o centro das atenções, de diminuir outras pessoas para se sentir maior e de exercer poder de forma abusiva sobre aqueles que dependiam dele profissionalmente.
Osvaldo também me explicou que sua experiência como supervisor de fábrica lhe ensinou a identificar rapidamente pessoas com perfil abusivo. Ele me contou sobre chefes que conheceu durante sua carreira, que tinham comportamentos similares aos que percebia em Faustão, sempre justificando suas atitudes agressivas como necessidade profissional ou forma de motivar a equipe. Meu pai tinha uma teoria sobre por que Faustão conseguiu manter sua imagem pública por tanto tempo, apesar de seu comportamento problemático nos bastidores. Ele acreditava que a sociedade brasileira tinha uma tolerância excessiva com figuras autoritárias, especialmente quando elas eram bem-sucedidas financeiramente ou profissionalmente. Para papai, isso era um reflexo de problemas culturais mais profundos. Ele me explicou que durante sua juventude, nos anos 50 e 60, esse tipo de comportamento abusivo era considerado normal e até mesmo esperado de figuras de autoridade. Mas ele sempre acreditou que a evolução da sociedade deveria incluir também a evolução nas formas de tratamento interpessoal, especialmente no ambiente de trabalho. À medida que mais detalhes sobre o comportamento de Faustão foram sendo revelados pela mídia, eu fui compreendendo a profundidade da sabedoria de meu pai. As polêmicas envolveram não apenas acusações de assédio moral, mas também comentários considerados insensíveis, que geraram debates acalorados na mídia e nas redes sociais. Descobri que o que eu havia interpretado como personalidade forte e liderança carismática era, na verdade, um padrão de comportamento abusivo que causou sofrimento real para dezenas de profissionais ao longo de décadas. Os relatos de ex-funcionários descreviam um ambiente de trabalho tóxico, onde as pessoas viviam com medo de cometer erros e eram constantemente humilhadas por questões mínimas. Meu pai, mesmo em idade avançada e com problemas de saúde, fez questão de acompanhar toda a repercussão do caso. Ele lia as matérias jornalísticas com atenção e comentava como cada nova revelação confirmava suas suspeitas antigas. Para ele, aquilo não era motivo de satisfação pessoal, mas sim uma demonstração de como é importante confiar na própria percepção sobre o caráter das pessoas. Durante uma de nossas últimas conversas sobre o assunto, papai me disse algo que nunca esquecerei. Ele afirmou que havia passado a vida inteira tentando me ensinar que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela na forma como ela trata aqueles que estão em posição inferior, especialmente quando pensa que ninguém está observando. Faustão sempre falhou nesse teste básico de humanidade. Osvaldo também me explicou que sua antipatia por Faustão nunca foi pessoal, mas sim uma preocupação com os valores que aquele tipo de comportamento representava para a sociedade. Ele temia que jovens como eu pudessem se espelhar em figuras autoritárias, acreditando que o sucesso profissional justificava qualquer tipo de tratamento desrespeitoso com outras pessoas. Meu pai me contou que durante sua carreira como supervisor, sempre fez questão de tratar todos os funcionários com dignidade, independentemente de sua posição hierárquica. Ele acreditava que isso não apenas criava um ambiente de trabalho mais saudável, mas também era a única forma eticamente correta de exercer qualquer tipo de liderança. Lição mais importante que aprendi com toda essa experiência foi sobre a importância de desenvolver a capacidade de avaliar o caráter das pessoas, além das aparências superficiais. Meu pai tinha uma habilidade natural para enxergar, através das máscaras sociais, e identificar padrões comportamentais problemáticos, mesmo quando eles eram cuidadosamente escondidos. Hoje, quando analiso minha antiga admiração por Faustão, percebo como fui facilmente seduzido pelo sucesso e pela fama, ignorando sinais evidentes de problemas de caráter que meu pai havia identificado décadas antes. Essa experiência me ensinou a dar mais valor à sabedoria das pessoas mais velhas, especialmente quando elas têm experiência de vida em lidar com diferentes tipos de personalidades. Faustão, eventualmente, declarou uma pausa em sua carreira, após as polêmicas, confirmando que não tinha data prevista para voltar aos trabalhos nas emissoras e que ficaria longe dos holofotes. Para meu pai, isso representou o reconhecimento tardio de que comportamentos abusivos têm consequências reais, mesmo quando a pessoa envolvida é uma celebridade poderosa. Osvaldo faleceu no ano passado, aos 89 anos, sem jamais ter mudado sua opinião sobre Faustão. Durante seu velório, vários colegas de trabalho antigos vieram prestar homenagens, e todos falaram sobre como ele era uma pessoa justa, respeitosa
e íntegra. Muitos contaram histórias sobre como papai os havia tratado com dignidade durante momentos difíceis em suas carreiras, criando um contraste marcante com o tipo de liderança abusiva que ele sempre criticou. A história da antipatia de meu pai por Faustão se tornou uma lição valiosa sobre a importância de confiar em nossa percepção sobre o caráter das pessoas, mesmo quando essa percepção vai contra a opinião popular. Hoje eu entendo que papai não odiava o Faustão por birra ou preconceito, mas sim porque sua experiência de vida e seus valores morais lhe permitiam identificar padrões comportamentais problemáticos que a maioria das pessoas preferia ignorar. Capacidade de meu pai de enxergar através da fachada pública do apresentador foi resultado de décadas de experiência, lidando com diferentes tipos de personalidades no ambiente de trabalho. Ele desenvolveu uma sensibilidade especial para identificar sinais de autoritarismo, abuso de poder e desrespeito interpessoal, características que considerava incompatíveis com qualquer forma de liderança ética. Atualmente, quando vejo situações similares na mídia ou no meu próprio ambiente de trabalho, sempre me lembro dos ensinamentos de papai sobre a importância de avaliar as pessoas pelos seus valores e comportamentos, não apenas por seu sucesso ou posição social. Essa lição se tornou um dos legados mais importantes que ele me deixou. Experiência com Faustão também me ensinou sobre a responsabilidade que temos ao escolher nossos modelos de inspiração profissional. Hoje, eu procuro me espelhar em pessoas que combinam competência técnica com integridade moral, que conseguem alcançar sucesso sem pisar em outros ou criar ambientes de trabalho tóxicos. Meu pai sempre dizia que a verdadeira medida de um líder não está no que ele consegue construir para si mesmo, mas no tipo de ambiente que cria para as pessoas que trabalham com ele. Segundo Oswaldo, líderes verdadeiramente grandes são aqueles que fazem as pessoas ao seu redor se sentirem valorizadas e respeitadas, não aqueles que usam sua posição para intimidar ou humilhar outros. A percepção aguçada de meu pai sobre o caráter das pessoas se estendia muito além do caso específico do Faustão. Durante toda a sua vida, ele demonstrou uma capacidade impressionante de avaliar a integridade moral das pessoas, muitas vezes prevendo comportamentos problemáticos que só se revelavam anos depois. Essa habilidade era resultado de uma combinação de experiência prática e valores sólidos que o orientavam em todas suas avaliações. Hoje, sempre que me deparo com figuras públicas carismáticas e bem-sucedidas, procuro aplicar os critérios de avaliação que aprendi com papai. Observo como essas pessoas tratam aqueles que estão em posições inferiores, como reagem quando são contrariadas e se conseguem manter a compostura e o respeito, mesmo em situações de pressão ou conflito. A lição mais profunda que tirei de toda essa experiência é que o caráter verdadeiro de uma pessoa sempre se revela com o tempo, independentemente de quão cuidadosamente ela tente construir uma imagem pública positiva. Meu pai tinha razão quando dizia que é impossível fingir indefinidamente ser alguém que não somos, especialmente quando exercemos posições de poder sobre outras pessoas.